minha percepção pessoal da época era uma percepção de sobrevivência, né? Me imbuí particularmente de uma tentativa de fazer uma forma de viver e de sobreviver e de profissão, né? E fui atrás de encontrar os meios que isso fosse possível de acontecer, né? Então, se de um lado essa existência da cultura, da arte, desse lugar de entretenimento eram os bares, né, a coisa da música, etc., e muito pouco institucional, a abertura da Escola de Artes, da Escola de Arte Francisco Berlim, que é o nome dela, né, e do Cine Teatro Municipal, naquele momento, foram a presença institucional, um pouco e com o Museu Histórico que vinha ali também sendo reformado e tal, né? Criou um núcleo, um ambiente institucional, né? Quer dizer, o Estado passou a ter uma representação nesse lugar, né? Então, isso no tempo e no espaço, isso ter acontecido não num bar ou num ambiente privado, e ter acontecido no ambiente do Estado, né, administração pública, fez com que, é uma certa armadilha até, né, fez com que, de alguma maneira, o poder público passasse a não mais deixar de ter o trabalho com a cultura como uma área mesmo, né? Embora a gente saiba que em Jaboticabal não são áreas independentes, né? É a Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura, Esportes e Lazer, né? CECEL, né? Então, isso foi um dado que garantiu, vamos dizer assim, a existência até de novos empregos, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso na Bienal, porque na Bienal eu tinha muito essa ideia. Eu falei assim, não, Jaboticabal é uma cidade, né, o interior de São Paulo, de modo geral, e esses lugares da economia muito baseada na agricultura, e, enfim, né, de pouca oferta de um trabalho, digamos assim, que vá além do comércio, né, um trabalho na área da cultura, por exemplo, como um trabalho mais qualificado, né? Então, isso foi uma preocupação de inserir no projeto da Bienal. Eu vejo dessa maneira, né, que essas duas coisas aconteceram. Eu não posso deixar de contextualizar, obviamente, uma questão da história do Brasil. A gente vem do período de redemocratização, entra na década de 90, as cidades se redemocratizam, né? Jaboticabal, por incrível que pareça, é a primeira cidade a ter uma gestão do Partido dos Trabalhadores, embora tenha sido feita por um professor universitário, né, entre 88 e 92. Depois ela vai para o PMDB, que era a oposição da Arena, né, e com uma visão cultural relevante ali, e volta às mãos do Partido dos Trabalhadores de novo, como uma professora, como né, e feminina, né, ela era uma equipe muito feminina. Né? Isso é muito interessante de dizer, quer dizer, a prefeita era uma mulher, a secretária da cultura era uma mulher, e a diretora da escola de arte e a coordenadora pedagógica da escola de arte era uma mulher. Era uma sequência de mulheres, né? E então isso fez um ambiente num outro propósito, né? E aí acontece a nova produção cultural ali em setembro, né? E eu confesso que eu comecei a comprar um pouco umas brigas, né? Naquele tempo eu já começava a querer um pouco assim cobrar uma agenda cultural da cidade, coisas desse tipo, né? Mas eu também estava com essa questão de prestar o vestibular em São Paulo, né? E já entro nesse assunto? Já entro nessa parte? Então, e aí eu estava me preparando, no final do ano veio o vestibular e eu passei, fui até muito bem colocado,
em sexto lugar no curso de licenciatura em artes da Unesp, no Instituto de Artes aqui em São Paulo, que eu já conhecia, né, já estava frequentando e tal. E de 97 para 98, eu me mudo para São Paulo. E aí, aqui em São Paulo, é um outro universo. Como me sustentar em São Paulo, como ter dinheiro para morar, como ter... são aquelas coisas, né? A gente vai... Uma das primeiras coisas que eu consegui em São Paulo foi uma bolsa para ser percussionista em cena num grupo de teatro chamado Atrás do Grito, né? E aí, só um parênteses, né? Eu estava começando um trabalho de música multimídia que chamava Lance Livre, e depois veio se chamava Baianagô, com o Rodrigo Sonsino e com o André Silva, trompete e contrabaixo, e o Canário também teve uma participação com o teclado, mas depois saiu. Enfim, depois a gente pode contar desse projeto, ele se desenvolveu em paralelo aí. E eu tinha uma parceria com o Giba, que era contrabaixo e percussão, e também a gente explorava coisas de cenografia, de performance de palco, né? Nessa ideia de expandindo. Eu gosto, pessoalmente, de arte de vanguarda. Eu gosto tenho muito mais interesse. E quando eu estou falando arte de vanguarda, eu estou indo até, o Eduardo sabe, até questões ambientais, ecológicas, que é outro dado muito relevante aí, né? Enfim, aí eu consigo essa bolsa, vou conseguindo outros bicos, etc. Mas eu volto a ter uma conversa com a prefeitura de Jaboticabal, acho que no meio de 98, por aí. E eu já tinha feito alguns estágios pelo CIEE. Essa conversa eu me lembro bem, mas acho que teve a Estela Serra, o Gebar, acho que também estava envolvido nessa conversa, porque eu precisava me sustentar, né? Precisava conseguir levar adiante o trabalho. E aí, eu não me lembro de onde veio essa ideia, mas eu já tinha alguma coisa esboçada como um projeto de continuidade da nova produção cultural, mas era algo um pouco ali, né, numa ideia de bienal. Aconteceu o seguinte na nova produção cultural: o Romão participou já, né? A gente conheceu o Romão pintando mural e ele participou com alguns desenhos. Eu acho que o Reno também. Eu não me lembro agora se o Reno já estava. O Adilson Dettioli, Eduardo, tem uma turma tem gente que eu nem conhecia, porque esse conceito do chamar outros para virem também, né? Estava colocado, então teve gente que foi chamada que a maioria eu visitei pessoalmente, né? O Scarpa, que o Alex cita, né? O Silvio Scarpa, o Alex citou, muito bem lembrado. O Charles, da parte de música, ajudou muito, né? É o filho do Charny, né? E a própria Denise, etc. Mas eu ficava na escola de arte porque a gente fez uma programação educativa. Então as escolas iam visitar a exposição. E eu ficava lá na escola 2 períodos por dia, ou alguns dias, falando com as escolas. E um dia vai uma escola lá e a gente conversa, tal, faz lá. É um trabalho que eu faço até hoje na vida. Minha vida, eu até hoje faço isso, né? Visitar exposições. É meu trabalho, meu ganha-pão. E na hora que acaba essa visita, essa conversa, um jovem, um pouco mais velho do que as crianças, né, da 7ª série na época, tira de dentro da calça, assim, debaixo da camisa, de dentro da calça, assim, e abre um conjunto de papéis de propaganda de cerveja, emendados por fita crepe, que tinha um desenho de uma Santa Luzia. E ele me dá esse presente, assim, é o Alex, né? Aí ele fala, eu também, é o Alex, esse 97.
E, infelizmente, no meu trânsito de São Paulo para Jabuticabal, casa do meu pai, não sei o que e tal, esse desenho se perdeu. Eu perdi esse desenho. Alguém se desfez dele. E fico muito chateado com isso. Eu tenho outras coisas do Alex. Mas é o Alex. E ali a gente começa. Era o Romão, o Alex, e tinha um terceiro menino chamado Eduardo, que era mais naif também. Mas o Eduardo não seguiu. E o Romão e o Alex, dali eles ganham um prêmio, uma boa classificação num evento que tinha no Sesc em Ribeirão Preto, chamado Mostra de Arte da Juventude. O Romão com uma obra que são os prisioneiros, não lembro qual que é a rebelião que teve nas cadeias, né? Então os caras deitados, assim, tem muito bonito essa obra do Romão. E o Alex, eu não me lembro qual que era o trabalho dele, mas o Alex já ganha a capa da Bienal da mostra do ano seguinte, etc. Mas é ali que eu conheço eles. Então, e aí, esse desenho, o projeto da Bienal para um conceito que trouxesse mais gente, né? E aí o nome, a ideia era a arte que vem de todos. E aí, numa dessas conversas, eu falo com a prefeitura, eu falo, eu preciso sobreviver em São Paulo, né? E aí, um estágio serviria, né? E aí eu assino um estágio de 2 anos com a prefeitura, 1 ano renovável por mais um, algo assim. Um estágio pelo CIEE, e começo a escrever o projeto da Bienal. Quando eu fico sabendo da Bienal da Uni, aí eu falei, não, é Bienal mesmo, então. A Bienal que tem até hoje, a Bienal de Jabuticabal, ela começa na sequência da primeira Bienal da Uni, que é uma Bienal que eu participei com o grupo Atrás do Grito pela Unesp, final de 91, começo de 99. E eu tenho esse manuscrito, eu não consegui pegar para mostrar aqui para vocês, mas eu tenho esse manuscrito, tenho outros materiais. E essa Bienal Arte que vem de todos, a gente conversando aqui em São Paulo, Luciano Funari e Andréa Munhoz, né? A gente chegou à ideia de que seria interessante usar jabuticaba, né? Uma polêmica jabuticaba, né? Que ninguém usava. E aí eu tinha um poema chamado Fruta Preta, que era um poema performance lá de 96, antes da nova produção cultural e tal. E aí, daquele livro Árvores do Brasil, a gente escaneou a fruta, eles trabalham com design gráfico, arquitetura até hoje, né? E aí criamos a logo da primeira Bienal de Jabuticabal, a arte que vem de todos, e se você está convidado, você pode convidar alguém também. O mais estranho é que é um evento que não tem muito registro. Ninguém filmou, ninguém, né? Eu me lembro que o Silvio Campi ficou muito revoltado, ele falou, não, isso não está certo, você não pode colocar tudo que ia entrar aqui, tinha obra em todo lugar, assim. Acho que até o Reno conta isso na entrevista dele, que a Zezé chama e aí ele coloca e traz o laudo de São Paulo. Era esse conceito, entendeu? Ele não cita isso na entrevista, mas era desse convite aberto. E teve mais 4 ou 5 estados. Algumas coisas a prefeitura já acabou pagando, né? Eu consegui que um grupo, que o Atrás do Grito viesse. Não consegui dessa vez. Mas consegui que viessem colegas do Instituto de Artes para participar. E deu muita repercussão, né? Assim, o evento ali, né? Teve essa coisa da imagem da fruta. Fala, Eduardo. Isso foi em 99, né?
E dali se encerra esse contrato com a prefeitura. Eu acabo arrumando outras coisas para fazer em São Paulo. Vou trabalhar na Bienal do Redescobrimento, que foi um evento super interessante em 2000. Meu filho nasce em 2001, o João. Aí, de novo, a vida vira também cada um num lado, a Ana em São Carlos, eu aqui em São Paulo, o João em Jabuticabal. Acho que isso não precisa estar no vídeo, mas enfim. E aí, no final de 2000 para 2001, nessa ideia de retomada, porque, se eu não me engano, a Bienal tinha virado institucional na Câmara dos Vereadores, acho que o Brusadinho fez uma lei, mas já havia uma cobrança. Nessa época eu era muito próximo do Maurício Brusadinho. Posso me identificar como petista? Eu nunca fui filiado ao Partido dos Trabalhadores, nunca. Tem até questões com eleições e com isso tudo. E então, para os desavisados, nunca tive filiação. Porém, eu não posso negar isso que eu falei lá atrás, né? Que houve, não só em Jabuticabal, esses governos tinham uma política cultural, e uma política cultural popular, né? Que não negava a questão popular. E aí volta essa conversa, porque eu acho que era um tema que estava ali na cidade, e aí me chamam para conversar de novo na prefeitura, e dessa vez, então, a segunda Bienal, eu acabo fazendo um contrato de trabalho para ser um curador e para desenvolver outras curadorias, e aí isso se divide, Denise, a Angela Stefano, o Sigbert Franklin, o Saulo de Tarso, que era um colega aqui em São Paulo, que traz uma curadoria paulistana. Isso, num certo sentido, cria um conflito ali, porque concorre com a curadoria local. Eu sou obrigado a defender esse lugar do local ali, nesse momento. Não, isso não é assim. Nós não somos uma cidade do interior que está recebendo o colonizador aqui, que vai dizer o que é, o que não é arte, né? E que é esse conflito da cultura erudita, mas tem pessoas famosas aqui. O Sigbert escreve durante a Bienal, e o Sigbert era um curador, que trouxe um cara da Alemanha, etc. Ele escreve um texto durante a Bienal, no combate, então dá para localizar esse texto, dizendo assim que eu era uma pessoa sem trânsito na arte brasileira, né? Então, que o grande erro da Bienal de Jaboticabal era a ausência de um trânsito com a arte brasileira. E aí eu falo, desculpe, esse é um grande problema, inclusive, local, e que não é só por favor, não estou falando de Jaboticabal, mas assim, o mundo, esse universo dos artistas e tal, ele é muito egocêntrico, né? Ele tem uma relação muito... Na nova produção cultural, teve um momento de gente falando assim, não, eu não vou tocar. Por quê? Não, porque não tá bom, né? E eu tenho uma visão muito particular dessa questão da arte. Tem alguns autores, mas tem um deles, o Herbert Reed, né? Que ele fala da arte como função e da arte como mercadoria, né? E a visão do senso comum sobre a arte, ela é muito essa visão da mercadoria, e a mercadoria da indústria cultural, né? Essa mercadoria que ela tem os selos por seu produto, né? O selo de qualidade, o selo do que... E isso enfraquece muito o potencial da arte como função, que é aquilo que é uma questão humana, de uma necessidade. E aí não faz o menor sentido você discutir. É claro que o interesse era... A gente fez uma Bienal Internacional em 2001, né? O Zé Eduardo Godinho, o artista de Ribeirão Preto, foi fundamental, porque ele morava em Portugal, em Paris, e ele trouxe um artista israelense
que mandou uma obra que tinha a cara do Osama Bin Laden, isso até aparece tinha acabado de ter o atentado às Torres Gêmeas, né? Então a gente fez uma coisa no mundo, né? Quem fechou a Bienal foi o Arnaldo Antunes, né? E aí a minha única participação como artista nessa Bienal foi a banda Mabaia Nagô, com o André, o Rodrigo Sonsino, com o Cozido, depois da banda Dead Rocks de São Carlos. A gente abriu esse show do Arnaldo com o Fuscão fazendo uma performance de uma ukulele maravilhosa. Eu tenho essas gravações, a gente quer apresentar isso em breve. São 20 anos, né, da segunda Bienal. E o Luciano e a Andrea fizeram o trabalho de produção gráfica lá da Itália, criação do site, né, e os textos. Esse texto eu escrevi sozinho, os outros 2 textos, o da primeira Bienal e o da nova produção cultural, o Emerson Martucci, conhecido em Jabuticabal como Pilão, hoje está com o WhatsApp na internet, fazendo WhatsApp, artista de internet, etc. A gente escreveu junto, porque o Bilão era poeta, ele era desses, tinha ido embora para Londrina e tal. Então, essa segunda Bienal, e ainda teve os artistas regionais, né? Porque aí a gente homenageou Silvio Campi, como pintura, né? Delson Pedroso, Bassano Vaccarini, a gente conseguiu obras do Bassano Vaccarini, Silvio, Delson, Bassano Vaccarini, a dona Zenise Baile, Neiva Baldo, foram nas artes plásticas, acho que os 5 homenageados. Criamos uma delegação da Universidade de São Luís, né, da Faculdade de São Luís, né, um grupo de artistas da faculdade. Aí criamos uma curadoria regional, né, então vieram artistas de Ribeirão, Sertãozinho, etc. Essa curadoria na metrópole, um amigo meu, hoje professor na Federal de São João del Rei, o Ricardo Coelho, trouxe uma videoinstalação para a Bienal, um trabalho de arte eletrônica já, e a gente colocou computadores conectados à internet com um sistema de navegação para sites de museus, né? Isso na escola de arte. E aí a Bienal aconteceu. O Fernando Rosa, falecido Fernando Rosa, fez uma curadoria de fotografia com fotos do Pepito Rame no saguão do Municipal. Banda Gomes e Puccini tocou, a Big Band tocou, aquele cara que depois fez uma carreira enorme em Jabuticabal dando aula de música, Paulo, pianista, montou a Big Band depois. O Paulo... Puta, podia estar com a... Vou lembrar daqui a pouco. Paulo Braga, pianista que tocou com a Rigo Barnabé. A gente fez uma rodada de discussão, naquele tempo estava começando essa coisa de lei de incentivo à cultura, a gente trouxe um escritório que organizava projetos culturais, e o Sérgio Mamberti, para fazer uma palestra sobre a profissionalização da área da cultura, e contratamos estudantes para serem monitores, contratamos a prefeitura, né, para serem monitores desses espaços, né? Porque aconteceu na escola de artes, aconteceu no municipal, aconteceu na Cora Coralina, né? A concha acústica naquele tempo estava abandonada, né? Como teatro veio Star Boys, né? Aí veio Atrás do Grito, grupo do qual eu tinha sido bolsista na Unesp antes, enfim, foi uma festa mesmo, assim, sabe? Na abertura, acho que foi o Scatulin que fez umas projeções no museu, e tinha um trenzinho que levava as pessoas de um lado para outro, enfim, poxa, bons tempos. Fazia tempo que eu não parava para lembrar desse momento, assim, desses momentos da segunda Bienal. Olha só, que legal. Fazia tempo que eu não parava para pensar nisso. E aí
eu continuava insistindo nessa briga municipal ali, não sei porquê, acho que é a minha última sessão de terapia sobre jabuticabal, né? Pois é, eu entrei num certo conflito com a administração naquele momento, né? Graças a Deus, depois eu conversei com a Valquíria, conversei com a Denise, mesmo com a Carlota, tá tudo em paz. Porque, assim, eu via que era necessário que essas coisas todas fossem ocupadas diariamente. Né? Assim, que o teatro é meu exemplo maior. Assim, o teatro tinha que ser aberto o dia todo, um grupo de teatro ensaiando lá dentro, um grupo de música ensaiando lá dentro, e que tinha que ter uma agenda local, cultural, uma agenda local, né? Oferecida à população. Quem são os artistas? Os artistas da cidade, todos. Uma programação de veiculação constante dos artistas da cidade. E isso, por algum motivo, isso não avançava, né? Isso não avançava. E eu tinha muito claro que uma mudança administrativa conservadora não levaria isso adiante. E acabo, então, me desentendendo, falando, não, me mudo definitivamente para São Paulo, acabo tendo outros compromissos e fico de fora completamente da terceira Bienal de Jabuticabal. Completamente de fora. Assim. Eu devo ter sido muito chato mesmo, porque, cara, não me chamaram nem para tomar um café. Nem para tomar um café. Isso eu fiquei com essa mágoa, esse ressentimento muito tempo, assim, falando, pô, eu fui muito danoso, né? E, enfim, mas está tudo bem. Estamos aqui contando essa história de novo. O professor Ares Campos, ele publicou, e aí eu enviei o texto e o de resposta, né? E quase que não se publica esse meu texto. E aí eu fui até ele, eu falei, professor, é lei de imprensa, né? Eu tenho direito de resposta. Eu sou citado aqui nominalmente, então eu tenho direito de resposta. Pô, valia a pena vocês tentarem recuperar esse texto do combate. Eu gostaria até de ver. E eu acho muito curioso, porque de alguma forma, a terceira Bienal, ela já teve um caráter, vamos dizer assim, de arte como mercadoria. Na minha leitura distanciada, porque eu acabei indo visitar e por uma coincidência absoluta do destino. Eu tinha ido ver o túmulo da minha mãe no cemitério, estava com o Emerson ainda, com o Bilão, falei, vamos passar da Bienal? Do Varejão, é o último dia, 8 de maio de 2003, me lembro até hoje, que também é o dia do aniversário do meu pai. Eu entro na Bienal e o SIG e o time todo ali está fazendo uma visita na exposição, e eu, muito educadamente, entrei, cumprimentei, fiquei ali, vi até o fim e tal, dei os parabéns, que de fato o meu interesse nunca foi enterrar projeto nenhum, né? E nem, pelo contrário, desejo que isso continue, né? Mas, de alguma forma, se você não tem uma construção de identidade e de percepção e de autopercepção valorosa, digamos assim, né? Que é uma coisa que, a duras penas, o Alex dos Santos, por exemplo, é um referencial muito, muito marcante disso, né? E a própria, um pouco, a história da música. Você vê que os músicos em Jabuticabal, de um modo geral, eles têm uma estima preservada, né? Eu diria até demais, em alguns aspectos, e um pouco além, né? Mas você pode deixar outras personalidades mais frágeis intimidadas, né? De se expressar. E aí a arte como função, vamos dizer assim, aquilo que nos move como expressão, como elaboração da imaginação intelectual, etc., fica um pouco, fica muito, né, oprimida, né? E eu acho que um pouco da Bienal não ter continuado, por quê? Porque ela passa a ser uma Bienal que custa caro, né?
Você trazer um nome, você trazer uma pessoa famosa, como se fala, né? Ela passa a custar caro, né? Passou a ser integralmente parte da administração pública. Chegou na nova administração, não. Isso foi, não coube no orçamento, né? Não coube no orçamento. Eu tive até algumas conversas, mas nada caminhou depois disso, e aí eu passo a me desenvolver aqui em São Paulo mesmo e outras coisas. Mas um dado relevante é que na segunda Bienal, um dos artistas convidados é o Christoph Spoto, que vem de Araraquara, é um artista fabuloso. O Christoph vive em Araraquara até hoje, morou um tempo na Itália, etc. Ele trabalha com pigmento mineral. E o Christoph Spoto me chama para ir fundar um outro projeto em Araraquara, que também era uma prefeitura, coincidentemente, do Partido dos Trabalhadores, a primeira gestão do Edinho Silva, em Araraquara. 2003, concomitante com a terceira Bienal em Jabuticabal. Mas não houve diálogo, assim. Não. Mas Romão e Alex vão para o território da arte, Araraquara. Ali virou uma coisa só de artes plásticas, né? De artes visuais, no território da arte. Aí eu atuei como elaborador do projeto, junto com o Christoph e com a Eusânia Andrade lá, e como curador, né? E ali a gente já falou assim, não, então vamos tentar escrever textos que vão construindo um processo de educação. Fiquei em 5 edições do Território da Arte. E depois, agora em 2019, eu fui um artista homenageado. Lá tive uma sala em Araraquara. Foi bem legal essa obra que está aqui atrás, foi uma das que foi para lá. Mas, enfim, é um pouco essa história, né? Para juntar com a coisa da universidade, né? Eu fico no Instituto de Artes de 98 a 2003, né? Me formo, né? E venho trabalhar aqui em São Paulo na implantação dos Centros Educacionais Unificados, Bienal de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea, Sesc Pompeia. Tive uma passagem maravilhosa no Sesc Pompeia, isso no ano 2000, foi antes, inclusive, que me influenciou muito para a segunda Bienal. Guardo, assim, uma memória muito afetiva e rica desse período no Sesc Pompeia, de entender como é que um processo de produção cultural democrático e profissional ao mesmo tempo, né? Quer dizer, que quer promover uma cultura de qualidade, que se desvie minimamente da monocultura da indústria cultural, funciona. E é isso. E acabo prestando um concurso para atuar na área de educação do Museu de Arte Contemporânea da USP, onde eu estou há 17 anos, e ali desenvolvi carreira acadêmica e uma carreira artística em paralelo a isso. Hoje eu tenho ali uma carreira de educador na área de educação do Museu de Arte Contemporânea, né? Cuja a minha, vamos dizer assim, a centralidade das coisas que eu estudo partem do desenho, mas vão se conectando interdisciplinarmente ou transdisciplinarmente com outras áreas, né? Em especial questões ambientais e questões do universo do trabalho, porque aí eu sou professor universitário do bacharelado interdisciplinar em Ciências do Trabalho na Escola de ESE, né? O Departamento de Pesquisas Intersindicais, né? Que, enfim, muitas pessoas devem conhecer pelos índices de inflação e outras pesquisas socioeconômicas no mundo do trabalho que o DIESE faz. E o DIESE tem uma escola, né? Que nasce ali do movimento sindical, uma faculdade, e eu dou aula
de arte, identidade e expressão, quer dizer, um núcleo de desenvolvimento de linguagem nesse campo, né? E partir para um lado ali também que trabalha com redes sociais, com sociedade em rede, né? Então essas são as coisas que eu como professor, que é onde eu ganho o sustento da empresa, da família e tudo mais, eu pesquiso nesse universo, né? E paralelo a isso eu mantenho um trabalho artístico com, a gente pode falar que é arte multimídia, mas que, né, que passa desde a canção popular até essas elaborações mais de arte e tecnologia, internet, e aí paralelo de um tempo para cá, né, esse ativismo, esse papel de conectar pessoas e tal, fui muito estimulado aí pelo Ariel aí do Jabuticabal, porque a gente teve esse contato com a Casa Amarela e de pensar um festival, coisas que conectassem pessoas. Eu venho trazendo algumas outros grupos de estudo, de pesquisa aqui de São Paulo para essa ideia de uma espécie de uma rede cultural, né? Então, isso são coisas em desenvolvimento que tem muito a ver com esse olhar, vamos dizer assim, da pessoa, Evandro, né? Que quer dizer, que eu posso contribuir, né? E eu percebi que, de alguma forma, eu tenho uma facilidade, né, para produzir conexões entre pessoas, né? Essa ideia da festa que você convida quem você quiser e hoje, aos anos passados desse momento de juventude, né, e no momento atual que a gente vive, tem muito risco, né? É muito arriscado hoje em dia, essas conexões são muito arriscadas, né? A gente não sabe o grau de violência, o grau de insanidade mesmo, né? E de até criminalidade que pode acontecer em conexões diversas. Mas é um risco que todo mundo tem, né? E se a gente não trabalhar em conexões saudáveis, né? Também a gente deixa o mundo simbólico virtual aí nas mãos das piores coisas possíveis, né? Então eu tenho trabalhado tentando trabalhar em projetos independentes nesse lugar, assim, né? Como eu disse lá atrás, a gente está no dia 23 de abril de 2021, em plena pandemia mundial do coronavírus, né? Num país chamado Brasil, que não é para iniciantes mesmo, né? Que retoma um monte de do passado, mas é uma questão do mundo hoje, né? E o que eu tenho como sonho, bom você falar de sonho, né? O Siddhartha Ribeiro, Ailton Krenak, né? O Amanhã, né? Eu, de fato, continuo um utopista, né? Eu acho que o melhor a ser vivido ainda é algo que não aconteceu, né? Que não é no presente, né? Embora o presente seja o lugar em que a gente tem que ter o mínimo de satisfação e de prazer de existência, né? E boa parte da satisfação e do prazer da existência tem a ver com a esperança, né? Tem a ver com o horizonte, né? Tem a ver com a possibilidade e tem a ver com a imaginação, né? Tem a ver com aquilo que você pode desenhar para o futuro. Então, nesse sentido, a arte, por isso que eu gosto muito disso que eu falei, de gostar da arte de vanguarda, de gostar da arte contemporânea, e mais da arte como função do que da arte como produto, né? Embora hoje eu trabalhe mais com a arte como produto também, mas gosto muito mais de pensar a arte como função. Então,
o meu interesse é em saber o que as pessoas estão pensando, né? Em conhecer novos artistas, em imaginar as possibilidades que a gente tem de transformar a natureza da nossa existência, né? Do ponto de vista de uma saúde mental, né? E aí, né, ligando lá com esse momento underground de Jaboticabal, né? Desses espaços mínimos de acontecimento da cultura, né? E hoje com um pouco mais de experiência de vida, né? Um outro lugar dessa arte como função é a arte como saúde, né? A arte e a cultura como a possibilidade de que não haja só o certo e o errado, a direita e a esquerda, o 0 e o 1, sabe? De que dessa polissemia, dessa diversidade que é a experiência humana de existir, né? E essa experiência humana de existir, ela se dá e ela é canalizada fundamentalmente por uma coisa chamada arte, né? Outras coisas também, tudo, né? Mas a, né, de um registro muito especial dessa capacidade humana de existir, né? Então eu tento trabalhar diminuindo ao máximo essa competição, né? Essa divisão entre a alta cultura, o produto, a obra bem acabada. É claro que eu quero fazer uma obra de arte com o melhor possível da tecnologia, dos materiais, etc. Mas eu preciso ter o lápis e o papel, o tijolo riscando no chão, né? Esse lugar da sujeira, do processo de criação, né? Quem vê a Mona Lisa do Leonardo da Vinci precisa ver os mais de 1000 páginas dos códices madris, né? dos rabiscos que o Leonardo fez, né? E agora, então, né? Só para a gente tentar ir fechando, mas abrindo, né? Para esse lugar de fala mais plural, né? Por exemplo, de viver num país que a batucada é a essência da alma do que se reconhece como povo brasileiro, né? Você viaja para fora do Brasil, você fala que você é brasileiro, a pessoa ri imediatamente, você fala, tá rindo por quê, né? Assim, você percebe porque a pessoa espera uma expressão, né, luminosa, né? E que é fundamentalmente de origem negra, que de repente é domada por dogmas religiosos, etc. A gente está num momento muito delicado do que é ser brasileiro, né? E muito dominado por uma indústria monocultural, né? Não é uma indústria cultural, é uma indústria monocultural, né? De repetição e de patronização, né? Então, de lugar de fala, que lá o Chico Sainz, que nos influenciou muito lá nos anos 90, né? Dessa miscigenação como riqueza, e das origens radicais, raciais também, que tem que ser colocadas como lugar de fala, de uma participação cada vez maior de um universo feminino na nossa existência, né? Ressaltar de novo aí na Bienal de Jaboticabal. A Bienal de Jaboticabal, ela foi criada por esse grupo de mulheres aí, né? Se eu fosse, estou elaborando isso agora, mas era assim, era a Ana que estava comigo, experienciando isso e que ajudou a levantar o dinheiro ali na nova produção cultural, mas, enfim, depois acompanha esse processo da Bienal. É a Denise Saco, que embala isso, né? É a Denise Enes, é a Maria José Couto, é a Valquíria Borsari e é a prefeita Maria Carlota Niero, com uma Câmara de Vereadoras, né? Não me engano, na época, Cláudia Troiano. Tinha uma que não era do Partido dos Trabalhadores, esqueci uma moça loira, que eu lembro que uma vez eu li um negócio que ela falou assim, nossa, isso é demais, isso é cultura e tal. Bom, enfim. Olha só, um perfil muito feminino, né? E acho que, de novo, está meio por aí, né? Dessa vez. da Bienal. E um nome feminino, né? A cidade de Jaboticabal, né? Usar esse gênero.
Então, são essas expectativas, né? Então, hoje fazer esse rememorar é, de alguma forma, perceber a história, construir a memória para que se possa imaginar o futuro, né? A segunda Bienal se chamava De Onde Viemos, Para Onde Vamos, né? Então, foi a arte que vem de todos, de onde viemos, para onde vamos. E com tanta coisa que aconteceu no mundo recentemente, as mudanças todas, mas, nossa, porque não é fácil aí, hein? Não é fácil. A cidade ela é assentada numa oligarquia agro-canavieira. Isso remonta às capitanias hereditárias do Brasil, né? E a única coisa que eu posso dizer é que, de alguma maneira, vou só retomar isso aí, o investimento em cultura, ele é escalonado, né? Ele tem várias coisas vários valores agregados, né? Para a gente falar em termos econômicos, né? Um dos grandes valores agregados é uma contribuição à organização psicológica que contribui vamos dizer assim, na manutenção da saúde mental das pessoas, né? E aí eu preciso compreender a arte como função profundamente. Profundamente. Você não está fazendo um paisagismo na cidade para vender, sabe? Profundamente. Tudo leva a uma perspectiva de elaboração estética, de elaboração visual, sonora, auditiva, e tem que estar junto com profissionais de saúde mental. E aí nós estamos falando de um mundo que já está precisando, um mundo, de alguma cura para além do vírus, do adoecimento mental que todos nós estamos expostos, né? E aí, sem dúvida alguma, investir na arte é um investimento em redução de danos de saúde mental. Mas aí não pode ficar dizendo, bom, aí você manda eu falar, aí eu tenho que falar, né? Mas aí não pode ficar dizendo, não pode ficar, sabe, definindo o que é arte e o que não é. Precisa ser muito radical na história, sabe? Não dá mais, não dá para tem que ser muito radical nesse. Bom, enfim, isso é uma outra discussão, aí a gente teria que discutir profundamente, porque aí é briga com todo mundo, cara. É briga com todo mundo. É uma das minhas principais brigas com curadores, etc. Porque você vai dimensionando as coisas e aí você vai segmentando de tal forma que é muito mais legal o que ficou fora do que o que ficou dentro. Sabe? Quando você muda o critério, né? Isso é uma coisa que eu trago desde lá de trás, né? Por ser para mim mesmo, por eu ter tido a possibilidade de conduzir a expressão artística, o desenvolvimento dela como uma linguagem, como uma construção do ser, enfim, que contribuiu para o meu universo de saúde mental, né? Aí alguém pode falar assim, o Van Gogh era louco. Será? Né? Será? Né? Enfim. E entre outros, né, fica assim, se há um lugar que, ainda que a pessoa tenha algum diagnóstico psiquiátrico, psicológico, etc., mas que não se pode tratar como loucura, é no resultado da expressão artística de alguém. Porque qualquer expressão artística é um ato de organização mental. Então, quando vamos chamar assim, né, um paciente de um hospital psiquiátrico, como as experiências da Anísia da Silveira, etc., tem diante dele uma tela, pincéis e tintas, e ele começa a escolher,
a definir, a separar, etc., ele está fazendo exatamente o oposto, vamos dizer assim, de uma desorganização mental. Ele está organizando a mente. Então, toda vez que alguém está produzindo uma expressão e se esforçando para produzir essa expressão, ele está fazendo um esforço de organização mental. E aí, com profissionais, com ciência, etc., é possível desenvolver isso, né? Então, esse eu acho que é um ponto fundamental, né? E para os artistas que conduzem a arte mais como um produto, eu fico muito feliz que agora, com a arte relacional, etc., a gente tem essa ideia mais de coletivo, né? Embora eles se implodam e se implodam constantemente, né? Nasce, morre, assim, coletiva, daí briga e acaba todo mundo e tal. Mas é uma tentativa de um outro tipo, porque eu acho que vai mudar muito a indústria cultural. Ela está se agarrando fortemente, e o modelo como a internet está se desenvolvendo, ao modelo capitalista do século XX, assim, né? Muito mercantilizada, né? Eu fico nadando ainda contra a corrente disso. Assim. Às vezes mesmo em discussões, entre aspas, progressistas, né? Quando a gente vai falar de uma dimensão de ocupar redes sociais e tal, tem sempre duas palavras que eu fico assim meio arrepiado, né? Não, mas então pegando as regras do marketing digital, né? Essa é uma, né? Que eu dou uma travada assim, né? Eu falo, vamos olhar o marketing digital, a gente pode refazer isso, né? E outra é a economia criativa, né? Porque, por exemplo, num determinado lugar da arte como função, você não pode falar de economia. Ali, você pode falar o seguinte, mas vai gerar economia de hospital, aí sim, né? Mas ali não é economia criativa, né? Então, essas duas coisas que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? E tem um filósofo chinês, Huck Hui, que ele fala da tecnodiversidade, né? E da cosmopolítica. Então, são coisas que estão no horizonte. E se você está perguntando nesse sentido, a minha expectativa é que as classes de representação se abram a um campo mais amplo de percepção social, né? E aí sim, de percepção econômica também. Aí voltemos à economia criativa. Pô, economia criativa, se for criativa junto com imaginativa, cara, é um sucesso, né? Mas ela não pode ser monocultural, ela tem que ser diversa, ela tem que ter um investimento radical na diversidade, né? E tem que ser muito radical nessa diversidade e assumir os riscos disso. A gente tem uma juventude, a tal da juventude floco de neve aí, né? Que tem uma dificuldade enorme de se colocar no mercado de trabalho hoje em dia. Qual vai ser o modo de sobrevivência daqui a um futuro de 5 anos, 10 anos, né? Num universo hiperconectado, né? O quanto a gente vai entender dessa linguagem como elaboração mental, simbólica, audiovisual, performativa, etc., para garantir não um modelo como o Instagram se expor, que é um modelo egocêntrico, né, narcisista, espelho, mas sim um modelo de diálogo. E tudo isso quem faz somos nós, né? São seres humanos. Né? Então a minha expectativa é que a arte seja um lugar de experiência dessa existência da representação humana. Essa é a minha expectativa. Contar essa história na verdade, me encontrar com o futuro. Sabe? Eu acho que o Hobsbawm tem uma reflexão sobre o historiador, né? Que
que perguntam muito para ele se o historiador pode prever o futuro, né? Ele fala, olha, prever, não, né? Mas o historiador torna o passado futuro, né? Quando ele torna visível a história, ele constrói uma informação que vai gerar futuro, né? Quando ele reativa uma memória, né? Quando ele faz essa memória reativar, né? Então quando... e aí vou usar então isso para contar, tá? Quando a gente fez a primeira Bienal, o Silvio Campi brigou comigo, ele ficou muito, muito bravo, ele falou, não é assim, isso está errado, né? Porque a primeira Bienal está entre aí, a nova produção cultural e a segunda Bienal, né? Isso está errado, e eu falava para ele, Silvio, ou a gente põe todo mundo para dentro, ou a gente não se sustenta, né? Ou a gente se coloca como classe, ou a gente não se sustenta, ou isso desaparece, né? A arte que vem de todos. Na segunda Bienal, Silvio. Na segunda Bienal, ele vira para mim e fala assim, agora eu entendi o que você estava fazendo. 2 anos depois. Então, que pensar sobre o passado seja fazer o futuro.